A mensagem de Deus para nós nesse dia nos diz: através do perdão, eu verei os meus milagres. E esse tema é um tema muito importante, porque muitas vezes, está se perguntando por que o meu milagre está demorando tanto para acontecer na minha vida. E às vezes está faltando apenas aquele pequeno detalhe, que é o início de tudo, para que as portas se abram e que o milagre venha até você. O perdão. Na passagem de Mateus 18, 21, 22 nos diz: então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Esse é um dos maiores motivos pelo qual devemos perdoar os nossos irmãos e aceitar o pedido de perdão. Veja, o Senhor entregou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Jesus foi humilhado, agrediram, bateram, cuspiram na cara dele, e mesmo crucificado ainda olhou para cada coração de cada pessoa que lá estava e ainda disse ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabemos que muitas vezes é difícil o perdão, mas a recompensa de tudo isso é inigualável. A partir do momento que decidimos perdoar, não apenas nossa alma é curada e um peso gigantesco sai das nossas costas, como também a da pessoa que nos magoou. Ela também é curada, tem a sua vida transformada. O amor que Cristo demonstrou por nós é o mesmo que devemos demonstrar por nossos irmãos, amigos e familiares. A falta de perdão muitas vezes é uma brecha para que o inimigo entre na nossa vida, entre na nossa família, no nosso trabalho. Muitas vezes a gente não compreende porque as coisas não acontecem na nossa vida. Senhor, mas eu tenho rezado e nada acontece. Muitas vezes o que impede o teu milagre de chegar na tua vida é justamente a falta do perdão. Porque o perdão não é apenas simplesmente olhar para alguém e dizer: olha, você me perdoa. Não, é muito maior do que isso. A partir do momento que nós perdoamos alguém, mesmo aquelas pessoas que têm nos ofendido, nos machucado, Deus abre uma passagem gigantesca para que um milagre venha na nossa vida e na nossa história. Porque há um milagre glorioso à espera de todas as pessoas que estiverem preparadas para mudar. Porque para se dar o perdão precisa começar primeiramente a mudar. Tomar decisão. Senhor, a partir de hoje serei uma pessoa melhor. Quero fazer o meu melhor. Quero ser o melhor pai de família para minha esposa, para os meus filhos. Quero você, esposa, ser a melhor esposa para o seu marido, para os seus filhos. Filhos, querem ser melhores para os seus pais. Para você que está trabalhando, procure fazer o melhor do teu trabalho. Mas infelizmente vivemos num mundo onde muitos pensam em si. E olhar para o outro, muitas vezes é deixado em segundo ou terceiro plano. O arrependimento, irmãos, transforma o dia radiante até mesmo a noite escura. Quantos de nós estamos vivendo noites escuras na nossa vida, na nossa história? O Moacir Franco tem uma frase que conta um pouco da história dele, num testemunho, aonde ele diz: quando a noite estiver muito escura, é porque o dia está para amanhecer.
E aí que a gente precisa compreender e entender que dar o perdão é dar o primeiro passo em busca da nossa vitória, dos nossos milagres. Quando a alma renasce, quando a vida se transforma, aí vem o grandioso milagre para a nossa vida, a se aquecer, os seus sonhos, os seus objetivos. Mas você deve estar se perguntando, mas eu não fiz nada, foi a pessoa que me magoou, a pessoa que me feriu, foi a pessoa que atirou pedras. Não tem problema. Muitas vezes os corações mais de pedra que existem são quebrados através de um abraço e de um perdão. Porque nessa hora Deus entra como uma flecha no coração e na vida da pessoa. A tua vida é transformada, mas a da pessoa é muito mais transformada ainda. Porque ela é amada por Deus naquela hora. A essência do milagre do perdão é que nos leva a crer e acreditar que Deus está presente na nossa vida em todos os momentos da nossa história. Darmos o perdão a alguém é aproximarmos de Deus a todo momento da nossa vida, ainda que sejamos falhos, pequenos, pecadores. Quantos de nós muitas vezes já caímos 1, 2, 3 vezes? Mas Deus é aquele Pai misericordioso que todos os dias nos ensina a ser melhores. Nos ensina, vai nos podando cada vez mais, vai nos levantando, vai nos reconstruindo, como aquele pai que corrige o seu filho, mostrando ao filho, filho, o caminho é esse, vai por aqui. Por isso, compreenda, meu irmão, muitas vezes, pessoas passam por tantas situações difíceis na sua vida e não entendem o porquê e muitas vezes até questionam, será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Por que eu estou vivendo isso na minha vida? E quando a gente para ouvir a voz do Senhor no nosso coração, Deus diz, perdoe. Porque eu quero curar o teu coração. Eu quero curar as feridas que estão no teu coração. Também quero curar as feridas da pessoa que te magoou, a pessoa que te feriu. É preciso aprender de coração. É preciso compreender o amor grandioso de Deus na nossa vida. Mas só vamos compreender e entender, e só vamos ter a certeza de que o milagre chegará na nossa vida a partir do momento em que dermos o primeiro passo nesse degrau da escada. E esse primeiro passo é o perdão. É olharmos para nós mesmos e vermos o que precisa ser mudado. E de apresentarmos a Deus, Senhor, eis-me aqui, faz de mim um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor. E Deus vai fazer. E quero nesse momento trazer uma linda história que vem falar do quanto o amor de Deus transforma a nossa vida. Certa vez havia um rapaz que ia muito mal na sua escola. Suas notas e comportamentos eram uma decepção para os seus pais. Os pais, como bons cristãos, sonhavam em vê-lo formado, uma pessoa bem-sucedida, realizada pela vida. Um belo dia, o bom pai, chamando o seu filho para conversar, disse: meu filho, sei que as suas notas não são boas, que você precisa mudar os seus comportamentos e dedicar mais aos estudos, e claro, conseguir ser aprovado numa grande faculdade. Eu quero dizer para você, meu filho, que sonha em de repente ser um futuro médico, que se você conseguir passar e realizar o sonho de ser aprovado em medicina, eu vou lhe dar um carro de presente para você. E o filho, ao saber que ia ganhar um carro do pai, mudou da água para o vinho. Deixou de fazer muitas coisas que até então fazia e dedicou seus estudos 100% para ter um comportamento exemplar. E o pai começou a ver a mudança no filho, que ele estava feliz, mas tinha uma preocupação. Sabia que a mudança daquele filho
não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do interesse em obter um automóvel. E isso não era uma boa coisa. Assim o grande dia chegou. Este filho, aprovado no curso de medicina, se tornava ali um grande médico. E como havia lhe prometido, o pai convidou a família e os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz não se continha em alegria, pois sabia que naquela festa o pai iria lhe dar o tão sonhado presente, o seu automóvel. Quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho. Ele passou às mãos uma caixa de presente. O filho, ao ver aquela caixa, crendo que ali estavam as chaves do seu tão sonhado carro, abriu emocionado aquele pacote. Mas, para sua surpresa, dentro daquele pacote havia uma Bíblia. O rapaz, quando olhou para aquela Bíblia, olhou para aquelas pessoas, olhou para aquele pai que esperava ver um entusiasmo daquele filho, notou que o jovem parou de sorrir. Ficou visivelmente decepcionado e não disse mais nada. Se retirou daquele lugar. E a partir daquele silêncio, pai e filho se distanciaram. O jovem se sentia atraído e agora lutava para ser independente. Deixou as casas do pai e foi morar nos campos da universidade. Raramente mandava notícias para a família. O tempo foi passando. Ele se formou, conseguiu um bom emprego em um hospital e esqueceu-se completamente do seu pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia, o pai, já velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu e faleceu. No enterro, a mãe entregou ao filho indiferente a Bíblia que tinha até então. O pai tinha lhe dado, ele sequer tinha levado esse presente. E disse a ele: olha, este é o último presente do seu pai, a qual você havia deixado para trás. De volta para sua casa, o rapaz, que nunca havia perdoado o seu pai, quando colocou o livro numa estante, notou que havia um envelope dentro dele. Ao abri-lo, encontrou uma carta e um cheque, e a carta então dizia: meu querido filho, sei o quanto você deseja ter o seu carro. Eu prometi e aqui está o cheque para que você escolha o carro que você quiser. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor: a Bíblia Sagrada. Porque nela aprenderás o amor de Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência. O filho, ao ler aquilo, caiu em prantos. Lágrimas rolavam pelos seus olhos. E como é triste, meus irmãos, a vida daqueles que não sabem perdoar. Há pessoas que levam uma vida inteira para dar um perdão a alguém. Há pessoas que levam a vida inteira para dar um abraço a alguém, e quando resolve dar esse abraço, muitas vezes é tarde demais. E isso nos leva a erros terríveis e um fim ainda pior. Ainda que seja tarde, perdoe aquele a quem você pensa, a quem tem lhe feito mal. Talvez, se olhar com cuidado, verás que também há um cheque escondido em todas as diversidades da vida. Muitas vezes o passo de dar o primeiro passo para o perdão é a recompensa do cheque que Deus quer lhe dar. O milagre que você busca. Pense nisso.